Número do SCP-035. Classe do objeto: Keter. Procedimentos de contenção. A SCP-035 deve ser mantida dentro de uma caixa de vidro blindada e hermeticamente selada. A caixa deve ser trocada uma vez a cada 2 semanas para evitar a corrosão natural da SCP-035. A caixa onde a SCP-035 é mantida deve ficar permanentemente contida em uma câmara blindada. A câmara possui um sistema de 3 portas, que se trancam quando não há ninguém dentro da câmara. A câmara deve ser vigiada por seguranças fortemente armados em todos os momentos. Psicólogos treinados devem sempre estar ao redor da câmara da SCP-035. Pesquisadores que necessitam entrar na câmara da SCP-035 são instruídos e, em hipótese alguma, devem tocar a SCP-035. Descrição: a SCP-035 possui uma aparência de uma máscara de comédia feita de porcelana. Porém, dependendo de seu humor, ela pode adotar uma aparência de uma máscara de tragédia. Quando a SCP-035 muda de humor, todas as formas de registrá-la também mudam, como fotos, vídeos e desenhos se alteram para mostrar a nova face de SCP-035. Dos olhos, boca e nariz da SCP-035 sai um líquido viscoso, degenerativo e altamente corrosivo. Qualquer contato desse líquido com objetos fará que os mesmos entrem em um lento estado de apodrecimento. Dentre todos os materiais testados, o vidro é o material com mais resistência ao líquido corrosivo. A origem desse líquido é totalmente desconhecida. De forma estranha, o líquido corrosivo é apenas visível pela parte da frente da máscara, não sendo visível pela parte de trás da mesma. Pessoas próximas a pelo menos 2 metros da SCP-035 ou pessoas que mantêm contato visual com a mesma sentem uma forte compulsão em colocá-la em seu rosto. Quando alguém coloca a SCP-035 em seu rosto, começa um tipo de controle mental. Frequências cerebrais da SCP-035 sobrepõem as ondas cerebrais do hospedeiro, e isso resulta a morte cerebral do mesmo. Após isso ter acontecido, o corpo do hospedeiro começará a apresentar a consciência da SCP-035. O corpo do hospedeiro também começará a apodrecer rapidamente enquanto a máscara estiver em sua face. Estranhamente, a SCP-035 consegue mover o corpo do hospedeiro como se ele estivesse vivo. Além disso, sem nenhuma explicação, a SCP-035 consegue mover o corpo do hospedeiro mesmo se o corpo tiver danos severos e ser mecanicamente incapaz de movimento. A SCP-035 apenas consegue controlar mentalmente seres humanoides e, às vezes, até mesmo que lembre vagamente um humano, como um manequim ou boneco. Por isso, nenhum efeito anteriormente citado ocorre em animais. Alguns diálogos com a SCP-035 indicaram que a mesma possui conhecimento avançado sobre outros SCPs. O conhecimento que a SCP-035 possui sobre esses SCPs é tão preciso que muitos fatos sobre a história de alguns SCPs foi descoberta e comprovada com a ajuda da SCP-035. Além disso, a SCP-035 alega ter pessoalmente presenciado eventos históricos importantes. A SCP-035 possui uma personalidade carismática e inteligente. Naturalmente, o humor da SCP-035 é positivo, e por isso a mesma é sempre simpática com qualquer pessoa que conversa. Alguns estudos indicam que a SCP-035 possui memória fotográfica. Análises psicológicas da SCP-035 revelaram que a mesma possui uma natureza levemente manipulativa. Resultados de suas manipulações são mudanças dramáticas no estado psicológico do interlocutor. Em alguns momentos, a SCP-035 adota uma personalidade sádica e altamente agressiva, mesmo que esses momentos sejam moderadamente raros.
Outro diálogo com a SCP-035 revelou que a mesma entende precisamente o funcionamento da mente humana, e a mesma diz que com mais tempo ela poderia até mesmo alterar a opinião e a percepção de um indivíduo com apenas uma simples conversa. A origem da SCP-035 ainda é um mistério. A única coisa que se sabe com certeza é que a SCP-035 foi encontrada em uma cripta selada em um lar abandonado em Veneza. A data que a SCP-035 foi encontrada ainda é um sigilo, porém se sabe que aconteceu entre 1800 a 1899. A SCP-035 já executou tentativas de fuga da instalação da Fundação SCP. Porém, suas tentativas de fuga sempre foram mal sucedidas. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e falou!